louvor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui. Yeah, 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 glorifique o nome do Senhor com palmas. Só Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Alguns de nós, não sei te dizer quantos, mas com certeza existem pessoas aqui hoje que podem dizer uma nova história. Deus está escrevendo através da minha vida. E isso a pessoa está se referindo ao tempo presente.
Alguns de nós ainda não chegamos na nossa vida espiritual a esse ponto. E por isso nós cantamos uma nova história, Deus ainda tem para mim. E talvez alguns de nós não estamos pensando nisso. Não ainda chegamos a um ponto em que nós reconhecemos que precisamos escrever uma nova história. Então a gente poderia aqui, a grosso modo, somente para efeito didático, para você entender, se posicionar diante da palavra, que há possibilidade de 3 situações. Alguém que já reconheceu a necessidade. E olha para frente e diz assim, olha, eu preciso começar a escrever uma nova história. Alguns de nós já podemos olhar para trás e dizer assim, graças a Deus, já comecei. E eu tenho alguns capítulos escritos já. Porque um dia Deus entrou na minha vida e me deu condições de começar uma nova história. Amém? Mas alguns de nós, talvez estejamos aqui esta noite, e ainda não chegamos a esse ponto, dessa consciência de que Deus pode me dar a oportunidade de escrever uma nova história. Ainda não temos sequer a consciência de que precisamos de uma nova história. Então há 3 situações básicas. Eu tenho falado nesses últimos domingos, conforme combinei com os irmãos, sobre o poder transformador do Evangelho. Deus pode transformar e transforma pessoas. E é exatamente por isso que eu posso pensar em escrever uma nova história. É exatamente por essa realidade que nós podemos, por essa verdade, nós podemos cantar com tanta alegria, com tanto entusiasmo como cantamos. Porque Deus transforma pessoas, Deus muda pessoas, transforma pessoas, e aí então sim, podemos escrever uma nova história. Muitos de nós gostaríamos de escrever uma nova história na nossa vida relacional. E não me admira se alguns de nós também já pensamos o seguinte, eu preciso me casar de novo para escrever uma nova história. Deixar esse relacionamento que não deu certo. Pensando que isso vai resolver o problema. Talvez você tenha dificuldade em alguma área da sua vida, essa dificuldade persiste, você está cansado de lutar, de insistir, você está procurando meios para começar uma nova história nessa determinada área da sua vida. Mas, meu querido irmão abençoado, a verdade da palavra de Deus acerca desse assunto é muito clara. Deus transforma pessoas. E é por isso que nós podemos mudar as coisas ao nosso redor. Nós, às vezes, cometemos o erro de inverter as coisas. Vamos mudar as coisas ao nosso redor primeiro. Ou se as coisas ao nosso redor fossem diferentes, nós seríamos diferentes. Errado. A palavra de Deus diz que essa transformação ela vem do interior. Ela começa em mim. A grande construção de Deus, a grande obra de Deus é em mim, é no meu interior, é no meu caráter, é na minha vida. E é por isso que eu tenho esperança de que as coisas ao meu redor mudem. Porque eu posso me transformar num agente de transformação. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O texto que nós lemos fala de um homem que ainda, muito provavelmente, não tivesse consciência de que ele precisava construir e escrever uma nova história e não tinha a menor consciência de que ele também poderia escrever uma nova história. Ele não tinha essa consciência. Esse homem é Zaqueu.
Você conhece a história desse homem. Muitos de nós aqui já ouvimos contar essa bonita história de transformação e de mudança. A Bíblia diz que Jesus estava atravessando a cidade de Zaqueu, que chamava Jericó. Quem era Zaqueu? A Bíblia descreve ele como maioral dos publicanos e rico. Só isso é suficiente para você descrever quem era esse homem. Um dos homens mais importantes do seu tempo. Por causa do posto que ele tinha, do trabalho, da sua profissão, arrecadador de impostos. E a alíquota lá naquele tempo era muito maior do que a de hoje. É duro, mas existia isso. E esse homem tinha uma alíquota X para receber, e ele aumentava a alíquota, e a diferença ele colocava no bolso. Nada parecido com as coisas que acontecem de hoje. Só coincidência. A alíquota já era grande e esse homem ainda cobrava mais. Esse homem, então, apesar da sua posição social de destaque, da sua condição financeira, esse homem era tremendamente odiado. Mas você olha essa história, e diz-nos o texto no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia porque ele era de pequena estatura. Então, o que ele fez? Correu, subiu numa árvore, porque ele sabia que Jesus tinha que passar por aquele lugar. E aí, uma surpresa. E aqui é que eu quero mais me deter com os irmãos rapidamente. Soberanamente, Deus marcou o encontro com aquele homem. Soberanamente, Deus marcou o encontro com aquele homem. Quando Jesus chegou àquele lugar onde aquele homem estava, o que aconteceu? Para a surpresa dele, Jesus olhou para cima, localizou aquele homem no meio das folhas, cercado pela multidão. Jesus parou a multidão, localizou aquele homem, chamou aquele homem pelo nome. O processo de transformação de Deus na nossa vida ocorre segundo a vontade soberana de Deus. E Deus, na sua soberania e misericórdia, vem ao nosso encontro. Chama cada um de nós pelo nome. Conhece a minha história e a sua história. Deus não perde você de vista, mesmo que você esteja cercado pela multidão. Você já esteve num lugar, assim, mais ou menos da dimensão dessa igreja, em que você foi se escondendo assim, se abaixando do banco para que ninguém visse você, mas de repente alguém descobre você? Ou talvez você já tenha acontecido isso na igreja. Você chegou mais tarde, ficou disfarçado, quietinho. Tipo assim, tomara que nem Deus me veja aqui. E aí, de repente, tudo que acontece naquela noite encontra você. O cântico é para você, a mensagem do pastor é para você, a oração é para você. Enfim, você percebe que você está sozinho naquele ambiente, embora cercado pela multidão. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus encontrando você no poder de transformar a sua vida. Quando nós falamos, meu querido irmão, em transformação de vida, eu e você precisamos ter a consciência, o entendimento, a humildade de reconhecer que antes de nós irmos na direção de Deus, Deus já tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. E de forma soberana, que eu e você não entendemos, Ele nos encontra. Um amigo que me convida para o culto,
De repente eu estava passando, me deu vontade de parar o carro e entrar. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu estava ouvindo, pastor, uma música lá do outro lado, então eu vi na direção da música. Lembra, Jaqueline, do homem que ficava assistindo os cultos da igreja do outro lado do rio, lá no Espírito Santo? Do outro lado. Entre a rua da nossa igreja, a igreja que eu pastoreei, e a outra rua paralela, tinha o rio que cortava a cidade. E ele assistia os ensaios do coral e ouvia os cultos lá do outro lado. Até que um dia uma força maior do que ele moveu ele para ir para a igreja. Estas coisas maravilhosas que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus quer dar a mim e a você a oportunidade de escrever uma nova história. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém estar em sua casa. O coração amoroso de Jesus já havia decidido encontrar Zaqueu. E quando Jesus chama ele pelo nome, significa que a vida de Zaqueu não era desconhecida para Jesus, assim como nossas vidas não são desconhecidas para Jesus. Nossos dramas, nossas crises, nossos conflitos, tudo isso Jesus já conhece. E é assim que Deus busca os homens, desperta as nossas mentes para as nossas necessidades, utiliza instrumentos diversos, pessoas, acontecimentos, enfim, tudo, para atingir a sua meta final, buscar e alcançar o que está perdido. Desce depressa. Era necessário que Jesus estivesse na casa de Zaqueu. Assim como é necessário Deus entrar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Amém, gente? Eu acho que essa é uma das expressões do Novo Testamento mais significativas. Zaqueu, me convém estar na sua casa, eu quero estar na sua casa. Olha o desejo amoroso de Deus. Eu já ouvi gente dizer assim, pastor, ora por mim que lá em casa está um inferno. Está precisando de Deus. Ora para mim, pastor, porque lá a gente não se entende. Pau quebra todo dia. Está uma coisa terrível, a gente não se entende. Está precisando de Deus. Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa. Porque eu quero dar a você a chance de construir uma nova história, Zaqueu. Desce depressa. Desce depressa, há um sentido de urgência, meu amado irmão. Até quando nós vamos ficar esperando? Até quando você vai retardar a decisão de começar uma nova história? Até quando você prolongará o sofrimento seu e dos outros? Até quando, meu amado? É depressa, Zaqueu, que eu quero estar na sua casa e ter com você um momento muito íntimo e muito pessoal. Meu irmão, meus irmãos, Zaqueu vivia um drama terrível. Sabe qual era o drama de Zaqueu? Zaqueu significa reto, justo. A palavra original no sentido hebraico significa reto e justo. Mas tudo que esse homem fazia era exatamente o contrário. Sabe qual era o problema de Zaqueu, gente? Você fala assim, pastor, está claro, o problema dele é que ele roubava dos outros. Não, o problema de Zaqueu é que ele tinha um problema seríssimo de caráter. Tinha nome, mas não vivia de acordo com o seu nome. Os seus pais criaram uma expectativa ao redor dele, toda a família, de que ele tivesse um caráter justo, honrado. E você imagina o drama desse homem, quando ele saía na rua, as pessoas diziam, ô senhor reto, bom dia. Ô senhor justo, bom dia, mas era o maior ladrão. Imagina que drama esse homem vivia. O problema de Zaqueu, meu amado irmão, era muito mais do que se apropriar daquilo que não era dele. O problema dele era um problema de caráter. E eu quero dizer para você, querido, que esse é o maior desafio nosso.
é permitir que Deus transforme o nosso caráter. Não basta as coisas estarem bem ao nosso redor. Nós precisamos ter um caráter que honre a Deus. Homem precisa ser honesto, verdadeiro, sincero, transparente. Mulher precisa ser honesta, verdadeira, sincera, transparente. A minha vida e a sua vida, as nossas atitudes precisam honrar o nome de Jesus, dentro e fora da nossa casa. Essa é a maior crise que um homem pode enfrentar. Problema de caráter, meu amado irmão, é muito pior do que falta de dinheiro e falta de recursos. Falta de dinheiro, uma hora a coisa muda. As pessoas vêm ao seu encontro para te socorrer. Alguma coisa vai acontecer. Morrer de fome você não vai. Agora, o problema de caráter é terrível. É terrível. Você já conviveu com gente assim. Nós, às vezes, na nossa intimidade, no nosso momento com Deus, nós temos vergonha do que pensamos, do que sonhamos, do que fazemos. Mas temos tanta dificuldade de fazer outras coisas que honrem a Deus. Temos um problema de caráter. Escondemos dos outros, mas de Deus nós não escondemos. Problema de caráter, Zaqueu tinha seríssimo. O poder de Deus se manifesta na nossa vida produzindo arrependimento. Sabe o que muda caráter? Arrependimento. Não há outra maneira. Bons modos não muda caráter. Mudança de hábito não transforma pessoas, apenas melhora. O que muda gente? Arrependimento. A Bíblia usa a palavra metanoia. Mudança de mente, mudança de propósito. A metanoia envolve duas coisas. Primeiro, envolve tristeza diante do pecado. E segundo, envolve esperança diante da salvação que temos em Jesus. Então, o homem e a mulher passam pelo arrependimento, ele vive essa crise. Ao mesmo tempo que ele se quebranta na presença de Deus e diz assim: Deus, eu preciso escrever uma nova história, tem misericórdia de mim. Quando Deus e meus irmãos, no seu poder, Ele nos dá um vislumbre da nossa situação. E a gente se entristece e chora. Então Deus, ao mesmo tempo, levanta a esperança diante de nós, dizendo assim: meu filho, tem chance. Eu sou a porta. Eu sou a luz. Eu sou o pão da vida. E então nós nos levantamos. Depois de conversar com Zaqueu, depois de algum tempo de conversar, Jesus com Zaqueu, o texto diz que entre mentes, passado um tempo, tocado pelo poder das palavras de Jesus, veja o final da história. Zaqueu se levanta, e eu tenho para mim que isso não foi um levantar daquele preguiçoso, não. Foi um levantar assim, olha, rápido, urgente, consciente, de Senhor, eu resolvo restituir aqueles que eu roubei 4 vezes mais. Zaqueu manifesta mudança no seu comportamento, mudança nas suas atitudes. Deus chegou lá aonde precisava chegar. E aqui, meu amado irmão, Zaqueu começa a escrever uma nova história. Quando nós ficamos expostos ao poder de Jesus, nós temos condições para abrir mão dos velhos hábitos de pecado, para vivermos para agradar a Deus. Eu queria repetir isso aqui, que eu já caminho para nós orarmos. Quando nós expomos o nosso coração à palavra de Deus, nós passamos por esse arrependimento. E Deus nos dá a condição de nos libertarmos do velho padrão de pensamento, do velho padrão de atitudes, para vivermos uma vida que agrade a Deus. As fortalezas que prendiam a Zaqueu caíram. E mais uma vez, Jesus triunfou.
Então Jesus faz a solene declaração: hoje houve salvação nessa vida e nessa casa. Glória a Deus. Salvação é precedida por arrependimento de pecados e confissão. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus para escrever uma nova história. E quando Jesus ouve isso dos nossos lábios, há uma voz suave do céu, que testifica aí no seu coração: hoje houve salvação nesta casa. A partir daí, Zaqueu começou a escrever uma nova história. Eu disse no começo da nossa reflexão que há algumas situações possíveis. Alguns de nós ainda não vislumbrávamos a possibilidade de escrever uma nova história. Talvez essa noite Deus tenha levado você a enxergar isso. É possível. Deus transformou a vida daquele homem, pastor. Deus transformou a vida de Paulo, Deus transformou a vida de Jacó e tantos outros exemplos que nós temos registrados na Bíblia, de pessoas que você pensa, olha, é muito difícil. Mas Deus transforma. Deus muda. Eu não sei, querido, que situação que você está. Talvez você esteja vivendo aquele tempo assim, tá bom, eu não tenho que começar nova história, eu não preciso disso. Eu quero orar com você para que Deus possa ajudar você a chegar nesse ponto. Muitos de nós aqui já começamos uma nova história. Quem podia levantar a mão e dizer assim, pastor, já escrevi vários capítulos pela graça de Deus. Amém? Pensa. Mas eu não vou fazer uma pergunta de quem ainda não começou. Eu vou deixar para você resolver isso com Deus. Para você orar. E quem sabe hoje não é o dia de você se levantar como Zaqueu e dizer assim, pastor, a partir de hoje eu vou escrever uma nova história. Eu me arrependo de ter vivido até hoje sem Jesus. E a partir de hoje, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero escrever uma nova história como esposo, como esposa, como filho, como gente, como pessoa. Eu quero ser bênção. Talvez a oração mais sincera que você possa fazer esta noite seria essa: Deus, transforma a minha vida, como o Senhor mudou a vida de Zaqueu. Transforma o meu caráter, Senhor, para que em todas as coisas eu glorifique o Teu nome.